então vamos para uma aulinha bem rápida de 5 minutinhos. Então, olha só. Para a gente avaliar o bebê que foi exposto a sífilis, a gente vai ter 3 etapas. Então, sigam essas etapas. Se pular uma, vai cair do cavalo. Então, a primeira etapa é analisar a adequação do tratamento da mãe. A gente vai ver como a gente vai fazer isso e precisa ser feito. Segunda etapa é avaliar e comparar os resultados do VDRL da mãe com o do bebê. E terceira etapa, verificar se o bebê apresenta sintomas ou não. Então, como a gente vai fazer essa primeira etapa? Para avaliação da adequação do tratamento da mãe, eu tenho que seguir 3 itens. O primeiro é, essa mãe realizou tratamento com bezetacil 2,4 milhões, ou seja, 2 injeções, por 3 semanas, com um intervalo de 7 a 9 dias em cada uma dessas doses. E o início do tratamento iniciou em até 30 dias antes do parto, porque se tiver sido, por exemplo, 20 dias antes do parto, aí já não foi efetivo, tá? Não foi adequado. Então, tem que ter pelo menos 30 dias antes do parto para ser considerado como adequado esse tratamento. E terceiro ponto importante para avaliar a adequação do tratamento da mãe é ter a documentação das quedas de títulos do VDRL. E quanto que precisa cair? Precisa cair pelo menos 2 diluições em 3 meses ou pelo menos 4 diluições em 6 meses. Então, aqui a gente tem um local para anotar o VDRL. Vamos agora para 4 exemplos. Mãe com VDRL de 1 para 64 no primeiro trimestre e no segundo trimestre 1 para 16. Poxa, teve queda de 2 diluições? Teve. 1 para 64 seria 1 para 32 e depois 1 para 16. Portanto, teve queda de 2 titulações. Ao nascimento, antes do bebê nascer, ou logo após, ela tinha um VDRL de 1 para 16, portanto, foi mantida essa queda e, portanto, ela é considerada adequadamente tratada. Segundo exemplo, primeiro trimestre, o VDRL da mãe é 1 para 64. No segundo e no terceiro não tem nada. Aí, ao nascimento, logo após o bebê nascer, ou logo antes, ela tinha um VDRL de 1 para 16. Teve queda de 2 diluições? Teve. 1 para 64 seria 1 para 32, depois 1 para 16. Portanto, adequadamente tratada. Terceiro exemplo, no segundo trimestre, a mãe tinha um VDRL de 1 para 16. Depois não teve mais nada, e logo antes ou após o nascimento do bebê, ela tinha um VDRL de 1 para 4. Portanto, 1 para 16, 1 para 8, 1 para 4. Teve queda de 2 titulações, adequadamente tratado. E o quarto exemplo, VDRL da mãe, no segundo trimestre de 1 para 8, aí depois não tem nada anotado. E aí, ao nascimento, VDRL da mãe de 1 para 4. Aqui não teve queda de 2 diluições, teve queda de uma só. Portanto, ela é considerada como inadequadamente tratada, e isso é muito importante, porque isso vai direcionar tudo daqui para frente. Então, se, agora é a novidade, atenção aqui, em 2024, teve uma atualização. Antigamente, se o parceiro não tivesse sido tratado, ele entraria aqui, ó, no quarto item, tá? Essa mãe já seria considerada como inadequadamente tratada. Só que, agora, o parceiro, o tratamento dele não entra mais. Portanto, se o pai não tiver tratado, o parceiro não tiver tratado, mas a mãe tiver tratado, e ela tiver mantido essa queda do VDRL adequada aqui, ela é considerada como adequadamente tratada. Perfeito? Ok, próximo passo. Então, olha só, antes da gente ir para o próximo passo, como que isso ficaria no nosso protocolo? Aqui a gente tem o tratamento da mãe anotado, ela fez 3 doses, olha, uma no dia 22 do 1, aí depois de 7 dias, 29 de uma segunda dose, depois de mais 7 dias, 5 do 2. Portanto, essa daqui foi adequadamente tratada. O início do tratamento foi até 30 dias antes do parto, e ela teve documentação das quedas do VDRL. Combinado? Aqui não está anotado, mas ela teve. Então, a outra forma de anotar isso seria aqui, lá no nosso protocolo. Perfeito. E por que é tão importante avaliar a adequação da mãe ao tratamento ou não? Porque se ela for adequadamente tratada, eu vou ter que cotar no meu bebê só o VDRL e comparar com o da mãe. Lembrar que é importante, ou seria o mais adequado, esses exames serem coletados pareados, ao mesmo tempo, próximos o tempo de coleta, tá? Agora, se a mãe for inadequadamente tratada, meus queridos, é sífilis congênita e ponto. E para esse bebê, eu vou ter que obrigatoriamente fazer notificação, obrigatoriamente coletar todos os exames. E quais seriam esses? Além do VDRL dele, do bebê e o da mãe, eu tenho que coletar o hemograma, eu preciso obrigatoriamente coletar o líquor e eu preciso obrigatoriamente realizar o raio-x de ossos longos. E esse bebê vai receber o tratamento. A gente vai ver depois qual vai ser o tratamento, mas ele vai receber algum, certo? Então, definir se a mãe foi adequadamente tratada ou não é o principal ponto, a principal etapa. Se falharmos aqui, o restante vai todo falhar. Agora, a gente vai, então, para a segunda etapa. A segunda etapa é avaliar e comparar os resultados do VDRL da mãe com o do bebê. Então, aqui a gente tem um exemplo daquele que eu mostrei lá em cima, olha. A mãe tinha sido adequadamente tratada, o VDRL da mãe, logo após o nascimento do bebê, era de 1 para 4, e o do bebê era de 1 para 2. E veja que o VDRL do bebê não é negativo, e ele é menor do que o da mãe. Então, agora, como que a gente vai encaixar isso dentro do nosso protocolo?
E agora entra a segunda parte mais importante. Aquela mãe era considerada como adequadamente tratada. Aqui eu anotaria do lado qual foi o VDRL da mãe e qual foi o VDRL do bebê. Seriam para 4 e um para 2. Agora a gente vai ver. Esse VDRL do bebê, gente, é literalmente marca X, tá? O VDRL do bebê, ele é 2 vezes maior do que o materno? Poxa, não era, né? Porque o dele era de 1 para 2 e o da mãe 1 para 4. Segunda opção, o VDRL do bebê, ele é menor do que o materno, ele é igual do que o materno, ou ele é maior do que o materno em até uma titulação. Seria o caso do nosso bebê, ele entraria aqui, tudo bem? E existe também a terceira opção, que seria o VDRL do nosso bebê vir não reagente. Isso vai direcionar toda a nossa conduta depois disso. Depois a gente volta e continua vendo aqui. Agora, olha só, a mãe que foi inadequadamente tratada ou não tratada, eu já notifiquei, já coloquei os exames, já indiquei o tratamento. Mas como que vai ser esse tratamento? Agora entra a comparação do VDRL da mãe e do bebê. Se eu tiver um VDRL reagente em qualquer titulação nessa situação do meu bebê, eu já obrigatoriamente vou precisar indicar tratamento com penicilina cristalina, que é a primeira opção. A segunda opção, a penicilina procaína. E a terceira opção é, se o VDRL do bebê vier não reagente, ou seja, o VDRL do bebê negativo, com a mãe inadequadamente tratada, ele vai ter que obrigatoriamente receber tratamento. A diferença é que aqui vai ser com uma dose única de bezetacil. Tudo bem, é mais fácil do que fazer 10 dias de cristalina ou de procaína mas ainda assim, ele precisa de tratamento. Portanto, finalizamos a segunda etapa. Agora a gente vai para a terceira etapa, que é verificar se o bebê apresenta sintomas ou não, tá? E como que eu vou ver se o bebê apresenta sintomas? Esses são sintomas característicos de qualquer infecção congênita. Prematuridade, baixo peso, ou seja, o bebê nasceu, tudo bem, mas ele foi exposto a sífilis e ele foi prematuro e teve baixo peso. Meus queridos, aqui ele é considerado como sintomático, ponto final, tá? Ou ele tem hepatosplenomegalia, ou ele tem icterícia colestática, ou anemia, ou ele tem redução da quantidade de plaquetas, ou até mesmo petecas difusas. Ele tem alguma lesão ocular, ele tem meningoencefalite, ele tem uma pneumonite. Bom, todas essas situações e manifestações clínicas, se o bebê que foi exposto a sífilis tiver alguma delas, ele vai ser considerado como sintomático. E lembrando que esses sintomas são comuns a todas as infecções congênitas. As mais específicas de sífilis seriam as lesões ósseas, por isso que faz raio-x de ossos longos, seriam lesões cutâneas, seria a rinite sifilítica, que é aquela secreção sanguinolenta, não é a secreção nasal habitual do bebê, e um quarto ponto, fissura peribucal. Tá, mas como que eu vou avaliar isso na prática, Júnior? É muito corrido e tudo, eu sei. Por isso que eu deixei para fazer xizinho, olha. Se o bebê for considerado, se ele tiver qualquer um desses sintomas, ele foi pré-termo, ele foi baixo peso, ele tem pênfico palmo-plantar, ele tem fissura peribucal, lesão óssea, hepatospleno, blá, 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 eu vou considerar ele como sintomático. Ah, não, Júnior, não tem nenhum desses sintomas acima, então você vai marcar esse X aqui, olha. RN assintomático, certo? E agora, como que isso vai entrar no nosso fluxograma? Vamos lá começar de novo com a mãe adequadamente tratada. A gente já viu que ela foi adequadamente tratada, a gente coletou e comparou o VDRL da mãe com o bebê. E aí, após isso, se ele for, o VDRL do bebê for maior do que o da mãe, em até mais do que 2 titulações, acabou. É sífilis congênita, eu notifico, peço complemento com os exames quais? Todos esses, porque eu já tinha pedido o VDRL dele, e inicio o tratamento com penicilina cristalina. Depois eu volto mais no tratamento. Segunda opção, o VDRL do bebê, ele foi menor do que o da mãe, ele foi igual do que o da mãe, ou ele foi maior em até uma titulação. Aí aqui eu preciso ver se ele é sintomático ou não. Se ele tiver qualquer um daqueles sintomas, for pré-termo, baixo peso, hepatospleno e todo o restante, é sífilis congênita, meus queridos. Aqui é notificar, solicitar, complementar os outros exames, quais esses, e iniciar o tratamento, tá? Agora, se ele for negativo o VDRL do bebê, olha só como é bom, porque daí, se ele for assintomático, eu não vou precisar fazer nada, não é sífilis congênita. Se ele for sintomático, aí, nessa situação, olha, ele tem qualquer sintoma, mas ele não tem o VDRL positivo, então ele tem alguma outra infecção congênita. É aqui aonde eu amplio para a avaliação de outras infecções. Vamos voltar aqui um pouquinho. Nessa situação aqui, é a mais comum de acontecer no nosso hospital. Olha, o VDRL do bebê, ele vir positivo, mas ele vir menor do que o materno, igual ou maior em até uma titulação. Se ele for assintomático, não tiver nenhum daqueles sintomas, não é sífilis congênita, meus queridos. É só vir aqui, marcar X aqui, marcar X aqui e marcar X aqui e uma bolinha aqui, olha. Foi isso que a gente seguiu. Esse é o nosso segmento. Combinado? Ok. Agora, na mãe inadequadamente tratada ou não tratada, e o VDRL do bebê for reagente, em qualquer titulação, tá? Aqui eu preciso indicar o tratamento, e aqui teria a opção de fazer a penicilina cristalina ou a procaína, se não tiver neurosífilis, e se ele não vier reagente, ou seja, mãe inadequadamente tratada, o VDRL da mãe lá, 1 para 4, por exemplo, e o bebê não tem VDRL reagente, ainda assim, esse bebê obrigatoriamente precisa receber uma dose única de penicilina benzatina, então não é só olhar o VDRL do bebê, eu preciso ver a adequação do tratamento da mãe, e eu preciso ver qual foi o VDRL, se ele é sintomático ou não. Perfeito? Ok. Aí aqui, olha um exemplo daquele bebê que eu falei.
A mãe foi adequadamente tratada, o VDRL da mãe 1/4, o do bebê 1/2, ele entraria aqui, ele é considerado como assintomático, portanto, não é sífilis congênita, não precisa de tratamento, ele pode receber alta com segmento ambulatorial. Perfeito? E aí agora, como que é o tratamento nas situações em que eles foram indicados? Lembrar que a primeira opção de tratamento para todas as situações é a penicilina cristalina, 50 mil unidades por quilo por dose, endovenosa, a cada 12 horas, até o 7º dia de vida. Aí no 8º, no 9º e no 10º, a gente vai fazer a cada 8 horas. Combinado? Agora, nas situações em que eu coletei o líquor e o líquor não tem nenhuma alteração, eu excluí a possibilidade de ter neurosífilis, existe a segunda opção, que é realizar a penicilina procaína, 50 mil unidades por quilo por dose também, mas aí é intramuscular e em dose única diária. E também por 10 dias. Aqui ajuda porque não precisa manter acesso, né? E é uma vez só por dia. Só que essa não é a primeira opção. A primeira opção é a cristalina, tudo bem? Sempre que eu não puder coletar o líquor, eu vou considerar como neurosífilis e, portanto, a penicilina cristalina benzatina. A penicilina cristalina endovenosa vai ser obrigatória, tá bom? E aí, se porventura falhar o tratamento com a penicilina por mais do que 24 horas, tem que reiniciar o tratamento. E aqui existe a opção de, caso falte a penicilina por qualquer motivo, no Brasil, no hospital, qualquer coisa assim, o tratamento deveria ser realizado com ceftriaxone. Porém, eu ressalto, meus queridos, não tem comprovação de eficácia utilizar a ceftriaxona. Seria como se fosse uma